Fala pessoal do canal da Feotech, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de eletrificação. E dessa vez a gente veio até Cotia, no interior de São Paulo, na sede da Giafone Racing, para mostrar para vocês o primeiro UTV híbrido, elétrico e a combustão, a competir no Rally dos Sertões, o Exo NB, gerenciado por uma Feotech FT600. Bom, a Giafone é um nome de peso já no mundo motorsport e velho conhecido de quem acompanha essas competições. Eles projetam e desenvolvem chassi e motores para várias categorias desse mundo, desde categorias como Stock Car, Stock Light, a Endurance, algumas categorias de turismo e também para os carrinhos do Hot Wheels, lá do Beto Carreiro, para quem acompanha o show lá. Eles usam módulos Feotech para controlar os motores e chassis tubulares projetados pela Giafone Racing. E como esse carro tem muitos detalhes do motor a combustão e do motor elétrico, que eu quero mostrar para vocês, e também na parte híbrida, que é a integração entre esses dois mundos, que foi uma novidade para a gente também nesse projeto, eu vou conversar com o Ramon, engenheiro da Giafone Racing, e com o Júlio, integrante do nosso time de eletrificação. E aí, Júlio? Estamos aqui de novo em mais um vídeo para o canal sobre eletrificação, com um projeto um pouco diferente, né? Isso. Além dos projetos que a gente já falou, do Fusca, do Gol, do C3, esse projeto é especial porque é o primeiro projeto híbrido que a gente participou, né? Falando em híbrido, o primeiro projeto o pessoal votou que seria o Calibra, né? Votou nos comentários de YouTube e Instagram, né? Que seria o Calibra do Anderson, mas a gente acabou que esse desafio que surgiu um pouquinho na frente e acabou sendo o primeiro, né? A gente não esqueceu do Calibra, né? O Calibra tá muito vivo nos nossos planos. Mas aí, até por uma questão de ter o Rally, de ter essa demanda do Rally por energia sustentável e tudo mais, esse projeto acabou acontecendo antes, em parceria com a Giafone, e isso foi muito importante, né? Porque a Giafone agrega horrores em termos de conhecimento, de entendimento do que eles precisam. E acaba que, assim, é um veículo híbrido, ele é um veículo elétrico, de performance, e com requisitos que são diferentes do que seria num Calibra também. Coisas que a gente aprendeu com esse carro serviram até mesmo para o Fusca. Sim, a gente vai levar aprendizado daqui, por exemplo, para a rua, para um carro de passeio. Sem dúvida. Teve coisas, e várias coisas, inclusive, foram desenvolvidas primeiro nele e depois chegaram na versão de rua, digamos assim, da eletrificação. E tem coisas de rua que às vezes não se aplicam a ele, né? Então, por exemplo, ele não tem uma preocupação tão grande com o regenerativo acendendo a luz de freio. Sim. Por outro lado, tem todo um controle de regeneração de energia que nunca se aplicaria para um elétrico. Sim. Né? Porque no elétrico eu não vou ter, por exemplo, uma faixa onde eu só regenero energia. Uhum. Porque eu preciso tracionar o carro. Sim. Já no híbrido, não. Eu posso dizer que em determinada velocidade eu quero que o motor elétrico só gere energia, porque eu tenho a combustão empurrando. Sim, então na verdade a combustão vai funcionar como gerador. A combustão está empurrando o carro e o motor elétrico está usando a energia das rodas, né, do giro das rodas, para gerar energia para a bateria. Por quê? Porque daí nas velocidades menores, numa saída de curva, em situações onde eu preciso do 4x4, eu tenho energia na bateria para que os 4 rodas tracionem o carro. Sim, isso te permite também dimensionar a bateria e motor para um range de velocidade X, por exemplo. Sim, mas assim, o crítico disso é o controle. Sim. Quando eu regenero, quando eu não regenero. Sim. Né? Então, fazer os dois conversarem, né? E situações bem específicas. Imaginando uma largada com esse carro aqui, eu engato a primeira marcha lá para o motor a combustão, piso na embreagem e vou acelerar para subir o giro. Sim. Se a VCU não sabe que é uma situação de largada, o elétrico vai fazer o carro andar. Sim, como a gente vai arrancar um carro, a gente quer subir um pouco a rotação para patinar a embreagem e fazer o carro caminhar. Isso. Nesse caso, o motor elétrico vai fazer ele andar para frente. Vai queimar a largada. E descobriu isso na prática, digamos? Descobrimos isso no primeiro treino, quando fomos treinar a largada e ele pulou na frente na arrancada, né? Sim. Então, por exemplo, ele precisa ver qual é a situação do pedal da embreagem e pensar que na embreagem eu não vou acionar o motor elétrico. Sim, esse é um problema que a gente não teria se fosse um motor só a combustão ou um motor só elétrico, né? A propulsão do carro. Ou eventualmente num híbrido de rua. Sim. Mas no híbrido de competição tu tem essa queimada de largada. Claro. Então foram vários detalhes que a gente precisou estudar e implementar junto com eles para fazer o controle desse veículo. Além disso, são melhorias em coisas que a gente já tinha, por exemplo, controle da frenagem regenerativa pela velocidade do carro ou da potência do carro pela velocidade a gente já tinha. Vendo como eles usaram, a flexibilidade que isso deu para eles,
nos fez olhar para aquelas funções de maneira, isso aqui vai ser bem importante para determinados setores de pista, Sim. ou para um carro de rua de determinada potência. Sim. E a gente conseguiu refinar essas funções vendo como eles usaram nesse carro. O Gol na pista do Velopark, o Fusca na rua, são aprendizados. Esse daqui, num off-road, com híbrido, é um aprendizado completamente diferente. Com certeza. Bom, a gente já mostrou alguns veículos nessa série de eletrificação e agora está mostrando o UTV. E uma curiosidade, o UTV é um Utility Task Vehicle, no inglês, né? É um veículo utilitário multitarefas. E ele parece um bugzão invocado, mas a gente chama ele de UTV por isso. E aí eles resolveram colocar isso aqui para a competição. Mas, Júlio, o que a gente tem de comum com os outros projetos que a gente já desenvolveu na Feutech? O que tem isso em comum com o Fusca, por exemplo? Parece completamente diferente, né? Assim, um uso diferente. Mas, por incrível que pareça, esse UTV ele usa o mesmo motor do Fusca, o mesmo inversor do Fusca, e, obviamente, usa a FT para controlar o motor. Nesse caso, a gente usa uma FT600, né? No Fusca a gente usa uma FT450. Sim. E o motivo é simples, a gente precisa de mais entradas e saídas porque a gente, além de controlar o elétrico, tem que controlar toda a parte, a combustão, porque a mesma FT controla os dois motores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Claro. Ao mesmo tempo. Então ela precisa de um pouco mais de entradas e saídas do que a 450 teria. Sim. Né? Mas, assim como no Fusca é uma FT450 padrão, aqui é uma FT600 igual a qualquer FT600 de mercado. Sim, exatamente a mesma que a gente vende para o pessoal em casa. Exatamente a mesma. E a gente fala que exatamente a mesma é literalmente a mesma FT. Quando a gente lançar o software ou firmware de eletrificação, basta atualizar a FT que você tem em casa e ela vira uma FT que pode controlar um projeto elétrico como esse UTV, como o nosso Fusca, como o nosso Gol. Né? Exatamente. Qualquer FT de mercado vai suportar, como tu comentou, o elétrico, a combustão ou o híbrido. Sim, que é a integração entre esses dois mundos que a gente está aprendendo agora também. Ah, Júlio, tem um detalhe que tu comentou ali do motor do Fusca, é o mesmo motor do Fusca. Isso. Mas eu me lembro que ele tinha 70 cavalos. Faz diferença? Isso ajuda um carro assim? Especificamente para esse projeto, a tração dianteira tinha uma série de funções bem específicas. Né? Tem coisas do tipo, uma saída de curva, ele adicionar o torque nas rodas dianteiras, ele não precisa necessariamente de tanta força, já que ele está sendo empurrado pelo motor traseiro, mas o fato de ter alguma tração ajuda a deixar o carro mais estável, ajuda ele a apontar na curva, na saída de curva. Então a gente não precisava necessariamente de uma potência muito alta, mas precisava de algum torque para ajudar ele na saída de curva ou no arranque. Sim, ou até sair de um atoleiro, digamos assim, na areia. E se a gente também tem um motor muito potente, como esse era um primeiro protótipo, a gente não sabia exatamente o consumo energético, né, o quanto precisaria de bateria e tudo mais. Se botar um motor muito potente, mas não tiver bateria, tu acaba não conseguindo usar aquela potência do motor. Sim. Então a gente acabou usando esse motor de uma potência média. E um exemplo, esse motor, o original dele, a caixa original desse motor, ele não tem ré, o motor a combustão. Sim, o motor é um motor de moto, né, um motor de Hayabusa. É exatamente o motor da moto de rua. Eles colocaram nesse carro aqui, controlado por uma Feutech. E a moto não tem ré, né? Então eles só colocaram aqui e como é que a gente faz? A ré é no elétrico. A ré é no elétrico. Então, como para andar de ré eu não preciso andar muito rápido, 60 km sobra para dar ré. Sim. Então, por isso que a gente acabou usando esse motor para entender essa dinâmica do quanto a gente precisa de potência, o quanto ele consome de bateria, para depois evoluir. A gente agora pode analisar se a gente quer aumentar o motor, ou o motor está legal, precisamos de mais bateria. Era tudo parte do estudo. Bom, vamos para dentro do carro, ver como é que a gente faz essa integração entre os dois motores e o que a gente tem de detalhe dentro, no cockpit desse carro. Isso aí, vamos conhecer ele. Então tá, estamos dentro do TV. O que nós temos de eletrônica aqui, Júlio? Tudo muito simples, né? Carro de rally, quanto menos coisa, mais robusto o carro fica. A gente tem o painel principal aqui com alguns botões. Botão vermelho de ignição aciona toda a parte de 12 volts do carro. Então tu vai ouvir a bomba de gasolina. A bomba de combustível como um carro normal. Exatamente. A FT está ligada. Então já na tela principal tu tem o botão de Start Engine para para ligar o motor a combustão. Sim. Então se tu quiser tu aperta esse botão para ligar a combustão. Na segunda tela a gente tem o botão para ligar a parte elétrica. Claro. E é assim que o piloto mais ou menos escolhe. E se ele ligar só a combustão, está em modo a combustão. Certo. Se ligar só o elétrico, está no modo elétrico. Se ligar os dois,
está no modo híbrido. Sim. E aí a Fueltech, ela recebe o sinal do acelerador e decide qual é a melhor estratégia baseado no que está ligado no momento. Claro. Né? Então, se está só no modo elétrico, se está na ré, se está com os dois motores juntos, ela vai usar mapas diferentes, aqueles mesmos mapas que a gente está acostumado no FT, para decidir como vai entregar o torque em cada um dos motores. E dá para ver que é bem enxuto o carro, assim. Então tem a 600 que controla tudo, vamos dizer, exatamente como no carro de corrida, né? Que ela faz o controle de tudo, desde controle de boost, no caso, controle de nitro, e no carro, no caso, com a combustão, né, de uma competição. Nesse caso aqui a gente não tem isso, mas ela controla absolutamente tudo. E claro, tem coisas auxiliares que o carro de rally precisa, por exemplo, um painel para o navegador, esse painel de botões, a chave geral, aquele painel que tem alguma integração com GPS, aqui tem rádio PX, me parece aqui, e é isso aí. E a FT, ela virou uma VCU e está controlando tudo, inclusive o inversor que está aí nos teus pés, que eu vi que é igual ao que a gente usa no Gol, né? Isso, CVW 500. Exato, esse aqui é um protótipo parecido com o do Fusca, na verdade ele é mais pro do Fusca. Tem uma carenagem aqui que a gente tirou, que esconde o motor, até por uma questão de proteção do próprio navegador e do piloto. Sim. O motor e o inversor eles ficam embaixo dessa carenagem. E realmente, como tu comentou, tudo é controlado pela FT. Talvez um exemplo seja o próprio Calibra, que hoje a FT controla tudo. Aqui, refrigeração, motor, acionamentos, é tudo controlado por essa FT600. Maurício, de Fueltech era isso que eu tinha para compartilhar contigo. Agora, sobre o resto do carro, eu acho que é legal tu falar com o pessoal da Jafone. Tá certo, Júlio. Obrigado pelas informações do vídeo. Vou conversar com a galera da Jafone agora para trazer informação sobre o carro. Beleza. Bom, galera, conversei com o Júlio, do nosso time de eletrificação, que é uma das partes do projeto. Esse foi um projeto bem desafiador. Então, do nosso lado, a gente aprendeu muita coisa. E agora vamos conversar com a outra parte do projeto, que é a Jafone Racing. Quem está falando comigo aqui é o Ramon, engenheiro da Jafone Racing. E Ramon, explica pra gente, cara, da onde surgiu a ideia de colocar um UTV no Rally dos Sertões e depois um UTV híbrido, né, com motor a combustão e motor elétrico nesse rally. A gente iniciou o rally com o projeto de carro, que era o Bug, já corre faz uns 2, 3 anos, e aí a gente começou com a vontade de ter um UTV, e aí junto com o Rally dos Sertões, com o roadmap deles de sustentabilidade, em que em 2021 eles começaram a criar uma categoria de carros de combustíveis mais limpos, por exemplo, carros a álcool, e tem a vontade de ali até 2025 ter carros 100% elétricos correndo. Sim. Então aí a gente entrou junto com eles para desenvolver o nosso UTV já híbrido, entrando como o primeiro carro mais limpo dos sertões, digamos assim. E aí vocês entraram com 3 UTVs nesse rally. Exatamente. O rally, principalmente o Rally dos Sertões, é uma prova muito dura. E dura que eu digo para todo mundo. Para a equipe, para o piloto, para o navegador e para o próprio carro. Então, é um projeto que a gente fez em cerca de, desde o papel, desde a proposta, vamos fazer um carro, até ele andar, nós levamos cerca de 6, 7 meses. Sim. Então, é um projeto de curtíssimo prazo, onde a engenharia teve que trabalhar muito. Eu me lembro do prazo curto, eu acho que para a gente também foi um prazo curto, porque a gente precisava aprender muita coisa para controlar o motor elétrico, para integrar essas duas trações, né? Então foi uma coisa bem intensa para o nosso lado lá também. E essa foi a intenção do projeto, foi como um aprendizado para todo mundo. Um aprendizado de como ter um carro elétrico num rally, no off-road, onde você não tem infraestrutura, você precisa ter energia lá, e você está no meio do mato, você não tem rede elétrica para alimentar. Só tem sol e areia. Exatamente, então veio como um aprendizado de entender como é um carro elétrico e como ele cumpria lá os 10 dias de prova de uma forma competitiva. Então, a gente foi até com a ideia de ter 3 carros, lógico, para competir, chegar com os 3, mas sabendo que às vezes até alguns ficariam pelo meio do caminho, porque o rally é uma prova muito dura. Então, a ideia é de ir com 3 carros para pelo menos chegar a 1. Então, foi um desafio muito grande para a gente e eu acho para todos os envolvidos. Sim, se ficou aprendizado, beleza. Para a gente, muita coisa a gente aprendeu com esse carro, muita coisa a gente vai levar para um híbrido de rua. Esse caso que é um híbrido de performance, né? Mas a gente vai ter híbridos que é na economia de combustível, economia de energia. Então, acho que assim como a gente, vocês devem ter tomado bastante aprendizados aí, né? Exatamente. É aquela ideia que a gente vê muito do conceito de você usar a corrida, o motorsport, para trazer tecnologia para a rua. Porque o que você consegue validar em corrida já é um caminho muito curto já para a rua, porque a condição é tão extrema. Por exemplo, a gente fez um carro híbrido que entrou no rio e ficou com água até o teto. Então, questão de vedação dos sistemas, isolamento elétrico, se ele suportou isso, a condição do dia a dia de um usuário comum, então,
está mais do que testado. Sim, vai suportar até uma enchente se bobear, né? Exatamente. Cidade. Então, esse foi o principal objetivo e o carro cumpriu muito bem esse objetivo, porque chegamos até o final. Beleza, Ramon. Falou dos desafios técnicos, né? Por onde que a gente começa no aprendizado, nos desafios? O que mais desafiou a equipe aí? Foram diversos desafios, aquele negócio. Foi um produto inteiro novo, acho que para todos os participantes técnicos do projeto. Então, já no conceito, como fazer esse híbrido? Era um híbrido que a gente ia ter o motor elétrico já acoplado no motor a combustão, como é que ia ser isso? E aí, inicialmente, o carro, do jeito que nasceu, com a ideia dele não ser híbrido ainda, era um carro 4x2, tração traseira. Sim. E aí veio a ideia do seguinte, a gente já tinha um conceito desenhado para 4x2, por que não fazer um 4x4 com motor elétrico puramente na dianteira e um motor a combustão na traseira? E aí foi bem bacana, porque como é um carro de alta performance, o requisito de peso do carro ser leve é muito importante. E aí a gente, se o carro for um elétrico com muita bateria, com muita autonomia, o rally, a prova, é assim, cerca de 300 a 500 km por dia, então são provas que às vezes duram 5 horas. Então, para você ter bateria para isso tudo ia complicar. Sim, então, pesado o carro. Foi desenhado uma estratégia do seguinte: vamos pôr o motor elétrico na dianteira, motor a combustão na traseira, e esse motor elétrico ele vai entrar em algumas condições para poder ter uma performance melhor do que teria como 4x2. Sim. Então, por exemplo, se eu estou em linha reta, uma velocidade de cruzeiro, eu não preciso do motor elétrico. Então aí eu economizava a bateria. E melhor ainda, pela condição do carro, por regulamento, ele não pode passar de 130 por hora, Sim. UTV. Então a gente usava, e o motor a combustão ele tinha potência para avançar mais do que 130 por hora. Claro. Então a gente usava o motor elétrico para frear um pouco a velocidade do carro, para controlar em 130 por hora e ainda conseguir fazer uma regeneração e carregar a bateria do carro. Usava ele como um gerador. Exatamente. Então, conforme a gente foi aprendendo com o projeto, a gente foi usando para tirar várias soluções. Claro. Então, foi bem bacana. E fora isso, o motor elétrico ele não funciona 100% do tempo. Por exemplo, o carro 4x2, você tem uma condição dele sair de dianteira, dele ser sobesterçante. Então, o que a gente fazia? A gente usava o motor elétrico para chamar o carro para contornar a curva melhor. Sim, tração dianteira, tu faz ele entrar na curva. Exatamente. Então, o motor elétrico ele tem diversos sensores e uma calibração para o seguinte: dependendo do esterço do carro, eu ajudo ainda mais com mais tração na dianteira para corrigir a trajetória do carro. Sim. Então, isso foi bem bacana. Então, a gente foi usando para várias condições o motor elétrico, principalmente, mas os dois maiores ganhos para a gente foi em arrancada. Então, uma condição dele estar a velocidade baixa, precisar acelerar e ganhar velocidade, o motor elétrico ele entra com potência total e ajuda a ganhar velocidade, e também no contorno de curva, a velocidade baixa, mais fechada, também melhorou muito com tração elétrica. É comum ali, por exemplo, o carro atolar, ou precisar desse 4x4 para sair do atoleiro? Bastante. Ou tu precisou disso por causa do peso do carro? Diversas vezes. Por ser um carro híbrido, então, o peso dele, com certeza, foi maior do que um carro puramente combustão. Sim. A gente teve peso do motor elétrico, do inversor, das baterias, querendo ou não, são bem pesadas. Então, ficou um carro acima do peso do carro normal. E no rally acontecem muitas condições de terreno diferente e às vezes o carro atola. Sim. E o motor elétrico ajudou a gente muito com isso, com essa parte de desatolar o carro. E, aliás, até muitas estratégias que a FT criou customizadas para a gente, como usar o controle de tração para melhorar, porque geralmente quando você atola o carro, o problema que você tem é que você acelera e você distraciona a roda e não sai do lugar. Sim, não sai do lugar. E aí, com o controle de tração, você podia ter uma eficiência melhor para não ficar distracionando o carro à toa, cavando o buraco e ele não saindo do lugar. Então a gente melhorou muito com isso. Sim. Eu vi que você tem sensores, por exemplo, nas duas rodas aqui na frente. Tem nas duas lá atrás também? Exatamente. A gente tem sensor nas 4 rodas para poder criar essa eficiência também. E também para criar um controle entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, porque são motores que estão totalmente desacoplados um do outro. Sim, né? Um motor independente aqui e outro ali. E essa velocidade faz com que um motor, vamos falar, no puxe o outro, no empurre o outro. Claro. Isso foi feito também na estratégia de calibração, no software. Sim, então tem um cardan, por exemplo, no meio do carro aqui, que está literalmente totalmente separado os dois. Exatamente. Quem integra isso, tu faz essa integração através da FT, através do software da FT. Exatamente. A FT, ela entrou com uma VCU que controla tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão. E isso tudo, estando só em um dispositivo só, ajudou muito a gente na calibração. Comentou de peso.
que muitas coisas adicionaram peso no carro, né? Alguns componentes. Então, um desses componentes eu sei que é a bateria. Eu procurei, não encontrei. Onde é que está essa bateria? Está bem difícil ela está bem escondida aqui, né? Exatamente. A bateria foi um componente que deu bastante trabalho para a gente, gastamos bastante tempo nela, porque a bateria ela é de células de lítio-íon, então é aquele negócio, ela possui uma química que um pouco perigosa, vamos falar em algumas condições, por exemplo, se ela for penetrada, se ela for rompida, perfurada, ela entra em ignição. Sim. Ela ocorre o evento do thermal runaway, que ela, vamos falar, explode. Então isso era E outra coisa é o seguinte, o carro entra em rio, então poderia entrar debaixo d'água. Como é um carro de rally que a gente já viu diversas vezes capotar, bater em árvore, bater em pedra, a gente tentou colocar no lugar mais seguro. E o que é o lugar mais seguro de um carro de competição? O que a gente tenta mais proteger? É o piloto. Então, onde está a bateria? Está debaixo do banco do piloto e do navegador. Sim. Então, a bateria, por conta dessa preocupação por penetração, tudo, todas as células estão dispostas dentro de uma caixa de alumínio, inteira usinada, feita de alumínio aeronáutico, série 7. Aqui por vocês, aqui pela Giafone. Feito pela gente, todo o projeto. Essa caixa inteira selada, e não só a bateria, como todos os componentes eletrônicos de controle, de proteção do pack de baterias, que a gente chama, estão dentro dessa caixa completamente selados e protegidos contra qualquer impacto, oxidação, enfim, entrar água, qualquer coisa desse tipo. Você falou em água, ele vai atravessar rio, vai pegar água na bateria, ela está estando embaixo. Vai pegar água. Ela exatamente. É 100% selada. Por ser um veículo aberto, principalmente, ele molha, não tem jeito. Sim. E ela é 100% selada, foi feita uma condição toda de teste para não entrar água, então tem uma vedação específica, inclusive contra jato, contra spray, inclusive no Rally dos Sertões, esse carro atravessou um rio, que o carro ficou até o teto de água, e o pior, atolou e teve que esperar uns 3 minutos para alguém puxar ele debaixo d'água. Exatamente. E a gente teve um medo imenso, o piloto vai tomar um choque, tudo isso, mas deu tudo certo, saiu o carro e continuou na prova, andou mais algumas horas até terminar a prova. Cara. Outra dúvida que é bem comum assim, nas perguntas dos nossos vídeos da série de eletrificação é como é que a gente controlaria esses dois motores? Porque você falou que eles são 100% separados, né? Então não tem nenhum cardão, não tem nada ligando os dois. Mas a gente vai ter, por exemplo, 2 pedais para fazer esse carro andar? Não, isso foi uma solução bem interessante também. Hoje a gente usa no carro um motor de moto, um motor de Hayabusa. E aí, 100% original esse motor? 100% original, a única coisa que tem de diferente é esse o da Fueltech que comanda ele. Então a parte eletrônica só que não é esse o original. Na gasolina? Não, é álcool. No etanol. Exatamente. Vamos falar, esse foi o carro mais limpo que a gente fez. Sim. Etanol ou eletricidade, é assim que ele é movido. Os dois juntos, no fim. O pedal, como é que funciona? É um pedal mecânico a cabo que atua no TPS do motor original da Hayabusa. Esse sinal de TPS ele é compartilhado pela VCU para o motor a combustão e para o motor elétrico. Sim. Então, é um pedal só que toca os dois sistemas. Sim, claro, poderia ter também um corpo de borboletas eletrônico e ter um pedal eletrônico aqui. Exatamente, Nesse caso, vocês não adaptaram nada, pegaram o motor da Hayabusa como ele é, exatamente. com a borboleta mecânica, e aí o sensor TPS, sensor de posição da borboleta, é que fala para... Na verdade, a FT que já está lendo ele, né? Exatamente. Então ela sabe a solicitação de torque do piloto. Isso aí. E aí você programa através do software quanto que quer do torque de um motor ou do outro motor. Exatamente. O quanto que você quer de ajuda do motor elétrico, que ele seja mais expressivo em baixa, mais em alta. Isso vai te dar uma porcentagem maior ou menor de tração no eixo dianteiro para te ajudar em algumas condições. Legal, Ramon. Então mostra pra gente aí. Vamos pegar um notebook aí, vou mostrar o software. Como é que tu faz essa... Como é que tu modifica, por exemplo, quanto de torque tu quer do motor, quanto de torque tu quer de outro motor? Isso é uma tabela? Vamos mostrar pro pessoal. É legal, é bem bacana. É tudo feito via o FT Manager. Eu acho que é o software que todo mundo já está acostumado a usar. Só foram criadas algumas funções mais específicas com base em algumas tabelas que entram como uma estratégia para a gente gerenciar todo esse sistema híbrido do carro. Sim. Inclusive é o mesmo FT Manager que a gente usa no carro de rua, na FT que tem na casa. Que a gente usa no Golzinho turbo de rua, né? Exatamente a mesma FT, exatamente o mesmo software, né, que a gente usa. Claro, esse é um software numa versão beta, porque é uma coisa não liberada ainda, né? Mas vai ser exatamente o mesmo software. Beleza? Vou mostrar pro pessoal no computador como é que funciona essas tabelas aí. O que a gente tem aí, Ramon? O que você mais usou desse software exclusivo para o elétrico? Exatamente, é uma função beta, mas ele tem muito da origem padrão do FT Manager com algumas coisas adicionais. Então, por exemplo,
parte de injeção eletrônica, essa tabela que eu acho que é bem conhecida de todo mundo. Sim, o mapa 3D de injeção. Exatamente, de injeção por TPS. Isso aqui foi onde tudo começou, né? Que aí foi para o carro começar a andar, para o motor Hayabusa tocar o carro. Então foi tudo feito com base numa tabela de injeção de TPS por RPM. E além disso, o que veio de novidade foi uma divisão aqui específica que leva até o nome do nosso carro, né? O EUTV, né? A parte elétrica do TV, onde a gente conta com uma série de tabelas para fazer toda a estratégia de potência entre motor elétrico e motor a combustão aqui do carro. Sim, integrar esses dois mundos. Exatamente. Então, é tudo com base em algumas tabelas bidimensionais. Então, por exemplo, a gente conta aqui com a tabela de torque por posição do pedal, onde a gente consegue fazer a entrega de torque do motor elétrico, fazer alguma coisa mais agressiva ou mais linear, fazendo com que o carro tenha uma performance diferenciada ali de acordo com a linearidade do pedal do piloto. Sim, esse no caso é a tabela de torque do motor elétrico pelo TPS, então para o cara que está nos vendo com o golzinho de turbo de rua, né? É o TPS do golzinho turbo dele, no caso o TPS do motor da Hayabusa. Aqui atrás. Então, exatamente, e é bem fácil de usar, é bem bacana. Sim, bem intuitiva. Se o cara quiser uma banda morta, por exemplo, que não quiser motor elétrico até 20, 30% de TPS, ele zera essa tabela até os 30% e depois é que ele vai ter a entrega. Ou ao contrário, se ele não quiser torque com 100% de pedal, ele zera lá em 100%. Exatamente. Sim, bem simples de usar, bem intuitivo. A gente consegue fazer de toda essa forma, e umas estratégias bem bacanas que a gente usou também foi para a parte de regeneração. Então, além disso, a gente tem a de torque, uma correção de torque por velocidade do carro, então que a gente atua com 100% do torque até cerca de 65 km por hora, a partir daí ele vem decaindo até 100 km por hora, ele por mais que pise no acelerador, ele não tem mais torque atuando, e isso possibilita com que a gente entre com uma tabela de regeneração por velocidade, onde a partir de 100 km por hora você começa a regenerar energia para a bateria do carro. E outra característica bem bacana foi a parte toda de segurança, né, dos alertas, onde a gente acabou criando alertas específicos para o gerenciamento da parte elétrica do carro também, onde quem conhece um pouco mais dos veículos elétricos sabe que todo veículo elétrico ele tem um BMS, que é como se fosse uma ECU só para a bateria do carro, para gerenciar toda a demanda de energia, onde ela tem umas estratégias de proteções, mas vamos falar, ela seria muito bruta na atuação dela. Sim. Então, se ela nota que alguma coisa está fugindo, por exemplo, uma coisa que acontece muito, temperatura, se a bateria do carro está esquentando muito, ele vai simplesmente corta tudo, mata o carro. Sim. E por conta daquela temperatura não deixa mais você usar. Então você imagina você precisar do sistema elétrico lá no meio do mato, no jalapão, e o sistema te bloquear tudo. Claro. O legal do FT Manager é que você cria algumas configurações de alerta, mas ele tem uma ordem de prioridade que ele consegue ir protegendo o sistema, tirando um pouco de performance e não matando de uma forma tão bruta. E outra coisa, ele consegue comunicar, uma interface que ele comunica com o piloto avisando o que está acontecendo. Sim. Ó, sua bateria está esquentando, o seu inversor está com uma carga Claro, muito baixa. Um aviso na tela, digamos, Exatamente. sem cortar o motor por causa disso, digamos. Exatamente. E isso foi bem legal, que criamos estratégias de alertas específicos para cada condição que a gente foi mapeando e entendendo que precisava ser avisado para o piloto ou que o sistema podia atuar para poder proteger tudo que tinha na parte de tração elétrica. Sim. E me diz uma coisa, como é que seria para tu fazer essas customizações? Tanto dos alertas, você falou que é uma dificuldade, né, sem uma Fuel-Tech, mas para fazer, por exemplo, esse regenerativo depois do 100 por hora, ou então a customizar a entrega de torque sem ter a Fuel-Tech conversando com essas partes todas. Tem possibilidade de fazer? Seria bem complicado, seria uma programação muito mais complexa e isso aqui é coisa que a gente faz, vamos falar para o nosso caso que é corrida, é bem legal, porque você para com o carro do treino, em questão de segundos você corrige o que você tem que corrigir e sai com ele de novo para a prova. Então a parte de desenvolvimento foi bem acelerada. A ferramenta é muito ágil. Se fosse um software de desenvolvimento, por exemplo, para inversores, para tudo, seria muito mais lenta essa resposta e não teriam tantos recursos igual a gente tem hoje. Sim, tu teria que programar isso direto no inversor, que não é muito amigável. Exatamente. Ele é completo, tem tudo, mas é bem trabalhoso para você fazer ajustes rápidos. Sim.
Sim, no software é exatamente o mesmo ajuste que a gente faz numa arrancada, por exemplo, na pista que o preparador faz, ou troca de mapa, ou ele faz o controle de tração e liberar um pouquinho mais. É uma dinâmica que a gente trata muito parecida com a de pista. Sim, que o software continua, que o software herdou, digamos, da parte de combustão. Exatamente, esse DNA de competição. O DNA, exatamente. Então tá, chegamos à parte que mais interessa aí aos amantes do motorsport, que é a parte do motor a combustão hoje em dia, né? Acho que isso vai mudar daqui a um tempo. Mas, resumindo, é um motor de Hayabusa original como ele saiu da moto, né? Movido a etanol. Exatamente. Tá, e aí como é que a gente faz para um movimento sair? Porque na moto a gente tem um pinhão e uma corrente, né? Como é que a gente faz? Como é que vocês fizeram? Que solução vocês encontraram para colocar esse movimento nas rodas aí? Isso aí foi um desafio muito grande pra gente, que é isso que você falou, sai o motor da moto completo, e o motor da moto é integrado, motor e câmbio. Sim. Então a gente quis aproveitar esse câmbio sequencial que é bem bacana, só que o desafio grande foi como pegar a força do motor e passar para as rodas. Sim. Então a gente teve que fazer sobre medida, foi feito inteiro projetado e fabricado pela gente uma caixa de redução, vamos falar, um diferencial que transferia a força para a roda. Então esse diferencial, a curiosidade é que ele tem duas funções, né? Uma, atingir a exigência de relação que precisava para o carro, e também é que a moto não tem marcha ré, né? Verdade. Então você precisava inverter o movimento para ter a ré do carro. Sim. Então a gente tem duas marchas rés aqui. Se uma falhar, a gente tem outra. A gente tem tanto a marcha ré do eixo dianteiro, pelo motor elétrico, quanto a marcha ré que a gente fez por essa caixa de redução, que aí é bem bacana. Você acaba tendo uma alavanca que você puxa lá para frente e você anda com o carro para frente. Puxa lá para trás, você anda com o carro para trás. E aí você tem 6 marchas para frente e 6 marchas para trás. Acaba tendo isso. É bem claro, curioso. não vai usar essas 6 marchas para trás, eu espero, né? Mas elas estão ali ainda. Tendo essa caixa de redução, foi um desafio grande para transferir o movimento do motor da Hayabusa para o eixo de entrada dessa caixa de redução, onde a gente teve que também fazer uma caixa de transferência, composta de engrenagens que transfere o movimento de uma para outra. Sim, para esse eixo que eu estou vendo aqui bem na... para o eixo de entrada. Então, tudo isso foi feito em alumínio aeronáutico também, tudo 100% usinado, toda a parte interna, as engrenagens também, desenho específico para a condição do rally, então, e já foi validado aí mais de 3.500 quilômetros de prova isso tudo projetado, desenvolvido por vocês e construído por vocês aqui dentro. Exatamente, tudo montado aqui dentro. Cada folguinha, que é muito importante do câmbio, folga de rolamento, eixo de dente de engrenagem, tudo feito aqui com noites em claro para desenvolver isso. Normal, cara, é isso aí. E aí, tu tem uma bomba de óleo para esse diferencial, para essa caixa. Foi feito todo um circuito de circulação de óleo, porque no rally o carro funciona numa condição muito extrema e isso aquecia muito o diferencial. Então a gente teve que ter uma bomba elétrica que funcionava para poder bombear o óleo pelo radiador e refrigerar todo o sistema. Outra coisa que eu estou vendo diferente aqui é um alternador de carro, né? Um alternador automotivo, que a moto já tem o seu alternador, o seu gerador dentro, né, do motor, bonitinho ali. Mas o que tem de tanta elétrica extra que tu precisou de um alternador extra aqui? Esse carro ele tem diversos sistemas elétricos, né? Tanto a alimentação de baixa tensão que você precisa para a parte do motor híbrido, de todos os controladores. Por exemplo, a direção é uma direção elétrica, então você consome uma amperagem maior. Temos todas as ventoinhas que são bem maiores que de uma moto. Então, com base em todos esses sistemas que você acabou adicionando no sistema original da moto, o alternador dela só não dá conta. Então, o projeto da caixa de redução também contemplou já uma saída de eixo com uma polia para adicionar um alternador externo que funciona como um suplemento de carregamento para o carro. No caso, como ele está na transmissão, ele só funciona com o veículo em movimento, mas ele é essencial para poder manter a carga de bateria do carro. Sim, isso tu carrega, tu tem uma bateria então de 12 volts, uma bateria de chumbo comum também nesse carro, para alimentar esses sistemas e tem esse alternador para isso. Exatamente. Certo. Um outro detalhe que eu vi também, lá na frente tu tem 2 sensores de rotação nas rodas, né? Então o pessoal da rua, o pessoal que tem os controles de tração nos seus carros, quando é no eixo dianteiro, o eixo é bloqueado, tem só um sensor. Esse eixo aqui é bloqueado, o dianteiro não é. Exatamente. O dianteiro você não consegue fazer ele bloqueado porque isso prejudica muito a parte de contorno de curva. Já o traseiro é comum em veículos off-road assim, de competição. Como o terreno é um terreno que você não tem muita tração, você ter um diferencial bloqueado ou não te causa tanta diferença de performance. Então,
no nosso caso, a gente conseguiu reduzir peso, diminuir componente, aumentar a confiabilidade, sem ter que fazer um diferencial independente, né? Fazendo ele totalmente blocado e não teve perda expressiva de performance com isso. Ramon, o que a gente está usando aí de equipamento da Feeltech? Eu vi a FT600 lá no painel. O que mais que a gente tem aí de equipamento? Isso foi legal. A Feeltech veio para a gente como uma solução completa para todas as nossas necessidades. Além da Feeltech atuando como VCU, a gente também tem aqui no carro o sistema Nano para sonda lambda, tem também o sistema de EGT, onde a gente tem um termopar para cada duto de escape para poder melhorar a eficiência, mapear melhor o motor. São 4? São 4. E também a Spark Pro para poder tocar as bobinas. As bobinas originais da Hayabusa, inclusive. Exatamente. Do motor dela. Eu vi a sonda aqui no escapamento, então tu faz o controle de malha fechada, o controle de combustível em malha fechada através dessa sonda. Exatamente. E o acerto fino de dinamômetro, provavelmente, e na pista, no rally, então, com os dados que você pega do datalogger interno, vendo as temperaturas, então, de escapamento. Exatamente. Quando a gente mudou da gasolina para o álcool, teve um desafio grande de calibração e eficiência, até porque no rally, uma prova longa, o consumo é muito importante quando você anda durante 5 horas. Então isso foi para refinar ao máximo, tendo eficiência de consumo e também tendo confiabilidade no nosso motor. E outra coisa, o nome do carro, você falou que era Exo NB, né? Da onde que vem? É um nome um pouco diferente. Exatamente. A Exo NB vem como se fosse exoesqueleto, pela estrutura de resistência do carro, e o NB vem de nióbio. Que esse carro também foi feito em uma parceria com a CBMM, que ajudou a gente fornecendo material de aplicação do chassi, que o chassi inteiro é feito com liga de nióbio. Não só o chassi, quanto todos os componentes estruturais do carro em aço, suspensão, barras de direção, tudo é feito em liga de nióbio, o que foi muito importante para a gente. Apesar de eu ter falado que adicionou peso no carro, o carro ainda foi muito eficiente em termos de peso, porque a gente usou ligas que não são convencionais, ligas muito importantes, que a gente conseguiu ter uma resistência elevada e conseguir diminuir o peso de toda a estrutura do carro. Sim, então na prática tu vai usar um tubo, tu compararia com que material, por exemplo, isso? Tu vai usar um tubo mais fino comparado a quê? Por exemplo, se a gente for falar em aço convencional, que a gente encontra no Brasil, que é aço 1020, a gente chega a conseguir reduzir a espessura de parede em alguns pontos em 3 vezes menor a espessura de parede. Então, se eu tivesse um tubo de 1020, eu aplicaria em algumas regiões do carro um tubo de parede de 3 milímetros, eu substituí por tubo de nióbio de 1 milímetro de parede. Com a mesma resistência e menos peso. Talvez até em alguns casos mais resistente. Caramba, cara, que loucura. E pelo jeito funcionou, né? Esse carro já andou no rally e tá aí, Exatamente. Né? Vocês fizeram uma inspeção nesse chassi? Quando o carro retornou do Rally dos Sertões, foi 2 semanas de revisão, desmontando o carro inteiro, e foi bem bacana porque, principalmente esse carro aqui, a gente conseguiu correr com 2 carros lá, mas esse carro aqui, praticamente do jeito que ele foi, ele tá aqui. Não trocamos nada que não sofresse desgaste normal, como pastilha de freio, como coisas que desgastam normalmente. Bom, Ramon, a gente sabe que esse carro aqui ele estreou no Rally do Jalapão, né? E depois ele foi participar do Rally dos Sertões. Como é que foi a estreia do carro? Que vocês tiveram de contratempo, de ajuda por lá? Vamos falar, um carro que tinha que, desde o papel até rodar, ficar pronto em 6 meses, nós terminamos de montar o carro um dia antes da primeira prova. Foi assim, lá no Jalapão a gente terminou de montar. E aí foi muito importante a colaboração de todo mundo, né? O suporte da Feeltech foi muito importante, com um membro que acompanhou a gente em todas as provas, foi o Ronaldo. Ele atuou de uma forma muito legal com a gente, que ele fez até além do trabalho dele, né? Porque era uma novidade para todo mundo desenvolver, calibrar, criar confiabilidade para um veículo híbrido. E ele ajudou a gente em todos os momentos, trazendo lá estratégias, insights de como a gente podia fazer para melhorar a performance e eficiência do carro em todas as condições de prova. Feito isso em campo, né? A gente fez o negócio funcionar de uma forma bacana mesmo, lá na raça, na hora, no momento. Com o pé na areia do Jalapão, lá no primeiro. Exatamente. E depois ele foi para os Sertões também, né? Mesmo depois de passar pelo Jalapão. Exatamente. E foram noites viradas ali, porque em muitas condições, né, o piloto chega com o carro 9 horas da noite, e aí é que a gente vai começar a trabalhar em tudo. Então virava a noite para deixar o carro pronto, não só a questão de manutenção, mas questão de
criar novas estratégias para melhorar com base no feedback no que o piloto apresentava que aconteceu na prova. Sim. E o Ronaldo atuou muito com a gente para fazer essas melhorias em toda a parte de software e de calibração do carro. Que legal, cara. E por exemplo, o que vocês precisaram adaptar na corrida ou na hora, ou enfim, alertas de pressão, ou seja, display? O que vocês precisaram Exatamente. O principal era fornecer dados para o piloto para ele mesmo se acostumar com o sistema. Porque no rally, você ter um alerta que mata o carro acaba não sendo muito efetivo, porque se você matar o carro, você vai parar lá no meio do mato, no meio da floresta com o carro, e não é legal. Sim. Então, é mais interessante você fornecer avisos e estratégias com que o piloto gerencie como usar o carro para extrair o máximo dele e até se ele tiver algum problema, conseguir levar o carro até o final da prova. Claro. Então, era atuar muito com isso, provendo informação para o piloto. E, além disso, N outros problemas que a gente teve, como uma vez que o carro teve um problema a gente tinha um painel específico para a partida do motor, e aí queimou esse painel e o Ronaldo, em cima da hora, desenvolveu lá, fez toda uma instalação com relé de partida e tudo, e usou as saídas auxiliares da FT para poder, de uma hora para outra, a gente conseguir fazer o piloto da partida do carro, porque a gente não conseguia. Caramba. Isso foi bem bacana, então ele ajudou a gente com tudo. Legal, e esse é um exemplo, por exemplo, da atuação do suporte técnico da Feutec. A gente foi em campo lá, o Ronaldo acho que foi uma experiência que foi marcante para ele, tanto pela experiência ser diferente, quanto por ter sido difícil e sofrida às vezes até, né? Mas é uma experiência legal, cara. Teve bastante voluntários, né, na hora. Sim. Isso eu te garanto, o Ronaldo foi um dos que se ofereceu na hora lá. Que legal, cara, que bom ouvir isso, cara. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série de eletrificação. Ramon, muito obrigado pelas informações que você trouxe aí para enriquecer o vídeo. Eu é que agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de comentar um pouco do nosso projeto e também agradecer todos os envolvidos que fizeram esse projeto acontecer. Legal, num tempo recorde aí conseguimos um feito histórico, eu diria, né? O primeiro UTV híbrido a correr no Jalapão e nos Sertões, né? Legal, muito obrigado. Então, galera, se gostou do vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário aí embaixo dizendo o que achou. Dizendo se tem alguma dúvida, a gente pode responder depois. Te inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai liberar da série de eletrificação. Tem muito conteúdo para vir ainda. Um abraço e até a próxima.